o que desenvolver, qual é a prioridade dessa fase, como podemos ajudar a criança nesse momento de grande vivência e de convívio social. É o que nós vamos ver agora. De 2 a 3 anos, o foco é desenvolver uma percepção coletiva, a interação social, afetiva, o desenvolvimento da linguagem começa a se estruturar, seguindo assim se comunicar com aumento de vocabulário e também a sentir e a experimentar novas sensações. Porém, o desafio maior dessa fase é começar a ensinar a noção de regras e limites dentro de casa e também no ambiente social. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas considerações em cada desses itens que eu falei agora. Vamos falar primeiro sobre o desenvolvimento motor. A criança já está numa fase de maior domínio do seu corpo. Ela passa a conseguir nomear parte, elaborar gestos, ela consegue fazer imitações, comunicar e até mesmo contar histórias. Já consegue subir e descer escadas com facilidade, dando que o adulto tem que dar o suporte, mas o ideal é que incentive a criança a subir e descer corretamente a escada, com autonomia. Gestos motores dessa fase vão passar por um refinamento. A gente tem que continuar sim a promover circuitos, amplificar este ambiente, porque também das suas próprias experiências ela vai viver experiências sociais de uma forma mais intensa. Ela ainda está passando de uma fase de egoísmo, com seus objetos e passa a entender este meio social, dividir esse objeto, compartilhar esse objeto com o outro. Então, aos poucos ela vai entendendo que eu posso brincar com o outro e dividir objetos. Esse ganho social também é muito importante. A gente deve evidenciar isso com naturalidade. Se a criança não queira dividir o objeto, a gente tem que respeitar e buscar uma outra forma de ser flexível com a criança e a outra também, E isso não pode ser imposto ou até mesmo julgado. Temos que ser respeitados pelo aquilo que somos, Ao mesmo tempo, quando a criança tem um comportamento negativo, a gente tem que corrigir sempre a ação, mas nunca julgar aquilo que a criança é, a forma como ela pensa ou a forma como ela age. O comportamento, sim, negativo deve ser corrigir, mas a gente tem que mostrar para a criança que está tudo bem errar. O importante é ter o controle das nossas reações. Não adianta inibir, pensar e trocar situações através de pequenas histórias para fazer com que a criança se coloque no lugar do outro se a situação fosse com ela. Grito, não adianta bater, não adianta pegar a criança com uma forma brusca, porque isso tudo a criança vai interiorizar como agressão. Trazer a criança para o outro e para o mundo é o que vai ajudá-la a entender o senso de coletividade, onde eu tenho que ser respeitada pelo meu mundo, pela minha forma de pensar, mas eu também preciso me colocar no lugar do outro em determinadas situações. E daqui para frente, isso só vai se intensificar, até porque ainda nesta fase, a criança ainda é muito dependente emocional. Ela tem uma necessidade ainda de ser evidenciada enquanto ser. E aos poucos ela vai levar isso para o mundo social. Mas neste momento ainda ela precisa dos pais para essa compreensão emocional enquanto ser social, enquanto indivíduo. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações. Cada fase tem sua especificidade. Neste momento da criança, o que mais ela precisa entender é o comportamento social mais estreita de uma criança para outra, e aos poucos, depois da primeira infância, ela vai passar a amplificar isso. Ela tem a necessidade de estar com o outro e de se relacionar mais com o outro, e ser competitiva com o outro. Mas nessa fase não, é uma fase mais afetiva, a desenvolvimento do afeto e do comportamento social. É o ganho da linguagem. A criança nessa fase já é capaz de se comunicar e falar muitas palavras e formar frases curtas a ponto de ser compreendida e de conseguir se expressar melhor até
por histórias. Ela consegue já verbalizar histórias, mesmo que acontece no seu dia a dia. Ah, o amiguinho me bateu porque eu fiz isso, porque aconteceu aquilo, porque eu caí, porque eu tive que levantar, a professora me ajudou, a professora brigou comigo, o meu amigo brigou comigo, porque eu queria o brinquedo que ele estava na mão e eu não conseguia. Você já começa a explicar com mais coerência os teus sentimentos, as ações que ocorrem com ela no dia a dia. O ponto importante é a gente trabalhar as percepções sensoriais. Justamente por ela estar nessa fase do sentir, é que a gente tem que intensificar essas sensações, essas percepções do mundo dela à sua volta. Propor atividades que ela possa trocar com o outro, brincar com o outro, interagir com o outro, brincadeiras que desenvolvam afetividade dentro de uma situação coletiva. Um exemplo, você pede para ela correr e quando você apitar ou mostrar algum material, ela tem que correr em busca de um amigo, ela tem que tocar a mão de um amigo, ela tem que pular em frente ao amigo, tem que brincar de estátua em frente ao amigo, ou atividade de roda, enfim, criar, elaborar, perceber, sentir é o que é fundamental nessa fase.